A gente já teve uma conversa aqui fora da câmera, né? Da proposta aqui da Telos, né? E eu gostaria de desconstruir com você toda essa bagagem que vai muito além do esporte. A gente, sem dúvida, vai usar ele como nossa principal ferramenta. Você, para mim, é a personificação de tudo que o esporte pode trazer para a vida de uma pessoa. Mas, sem dúvida nenhuma, você começou antes do esporte. E aí você só trouxe isso para o esporte. Essa é a forma com que eu vejo. E eu até tenho o privilégio de conhecer um pouquinho lá no consultório. Então, o que eu queria trazer agora é a gente voltar um pouquinho para trás, né? E ver um pouquinho a história aí de quem que era o Roberto. Na verdade, vamos tentar pegar aí quando foi que começou essa vida de atleta, quando começou esse relacionamento com o esporte, com a atividade física? Essa é uma pergunta interessante, porque como eu estou fazendo esporte hoje, assim, tem mais visibilidade, né? Até por conta da idade, chama mais atenção. Aí muitas pessoas perguntam se eu comecei esse esporte agora, né? Se eu comecei a fazer esporte agora. Eu digo sempre que eu comecei a fazer esporte aos 7 anos de idade, na minha infância, né? Que a minha infância ela era caracterizada assim por você ter a oportunidade de, nas brincadeiras, você fazer atividade física. Então a gente tinha diversos tipos de brincadeiras, de subir muro, de subir para tirar fruta em árvore, né? Então tudo isso fazia com que a gente tivesse a constituição muscular da gente reforçada. E daí eu comecei jogando bola, 7, 8 anos já jogando bola, 12 anos e 13 anos, 14 anos eu já jogava em equipes já amadoras, né? Com pessoas já mais adultas, pessoas de 20 anos, 25 anos. Então eu era a única, que eles chamavam, a única criança que tinha na equipe era eu. Você trabalha hoje, Roberto? Não, hoje eu estou aposentado, né? Eu trabalhei 38 anos nos Correios, me aposentei há uns 4 anos atrás. Mas, na verdade, trabalhar mesmo eu comecei aos 10 anos de idade. Tinha meus tios, meu pai com meus tios, tinham uma oficina de móveis, né? E isso, toda a família era familiar, né? Então toda a família lá, as crianças todas iam lá trabalhar. Não tinha esse negócio de trabalho escravo, não. Trabalho infantil. Não, trabalho infantil, não existia isso, né? Então pra gente ali era até um aprendizado para a vida, né? Eu acho que os pais da gente até não tinham essa ideia de explorar a gente como trabalhador, mas como dar exemplo de vida. Então trabalhei muitos anos lá com eles, eu acho até os 13 anos, dos 10 aos 13, 14 anos. Trabalhava de manhã e de tarde era a escola. Então vamos aproveitar, só fazer uma pausa aqui, Roberto. Conta um pouquinho, como é que eram os seus pais? O que eles representam para você? Família é tudo, né? A família, sem você ter uma família estruturada, que deu exemplo, aí fica tudo mais difícil na sua vida, né? Graças a Deus eu nasci numa família de pessoas humildes, né? Que vieram do interior, trabalhar em João Pessoa, mas pessoas que me deram grandes exemplos e formaram o meu caráter sobretudo, né? Meu pai era uma pessoa assim, muito rude, muito dominador, né? Era uma pessoa como aquele possessivo, dominador. Mas isso também me serviu de lição. Minha mãe já era uma pessoa muito branda, muito meiga, né? Era quem defendia a gente. Quando acontecia alguma coisa, ela dizia, passava a culpa para ela. Quebrou a lâmpada, jogando bola. Ela falou, não, foi eu que quebrei, fui tirar a lâmpada e quebrou, foi eu, né? Mas meus pais me deram muito exemplo, né? Principalmente assim de honestidade, né? De altruísmo, né? De ajudar o próximo. E da minha mãe eu guardo assim a humildade dela, a tolerância dela, todos esses exemplos assim de bons nesse sentido de uma pessoa ter, né? Eu guardo da minha mãe também, entendeu? Até hoje. Até hoje. E outro exemplo bom do meu pai também foi o da luta, né? Ele com os irmãos dele, quando vieram do interior aqui, sem nada. E conseguiram chegar a montar uma indústria de móveis.
que fabricou móveis até para o Banco do Brasil, de todos os estados brasileiros. Ganhou uma concorrência que chegou nesse ponto, né? E saiu do nada. Então, eu vi ali aquela luta deles para arranjar dinheiro para pagar funcionários, né? Para entregar móveis que não tinham dinheiro. Eles tinham que se virar para conseguir empréstimo, essa coisa toda. Então, essa luta também me passou grandes sabedoria, né? Para a gente encarar a vida. E que você transferiu para a sua carreira. Exatamente. Eu sei que você trabalhou no Correios, que você estava comentando lá. Como é que foi essa experiência? Foram quantos anos de empresa no Correios? 38 anos. E eu sempre digo o seguinte, que o pessoal trabalhasse quantos anos? Eu falei, rapaz, eu nunca trabalhei na minha vida. Porque, para mim, eu sempre fiz do trabalho uma satisfação. Sempre fiz do trabalho um prazer, né? Porque você... Tem pessoas que eu chegava na segunda-feira, as pessoas diziam, tudo carrancudo, né? E eu feliz, alegre lá, pai, por que tu não tem tristeza não? Eu falei, não, pai, eu vim para um lugar que eu gosto. Vim fazer o que eu gosto. Então, minha vida toda foi assim, né? Fazendo o que eu gosto. Transformando, assim, coisas que às vezes a gente nem sempre faz o que gosta, né? Mas aquilo que eu não... uma certa tarefa que me dava para fazer, que não era do meu perfil, que eu não gostava, eu arranjava uma maneira de fazer com que aquilo se transformasse numa coisa boa, se transformasse num lazer. Então, começava a criar uma coisa diferente, fazer outra de uma forma que fosse agradável. Então, por isso que eu digo, esses 38 anos para mim foram de prazer, né? Nunca tive que trabalhar. E eu acho curioso, né? Não dá nem para chamar de coincidência, mas o Correios sempre foi muito presente no esporte aqui no Brasil, né? Em questão de patrocínio, de incentivo. É verdade. E você, como funcionário lá dentro, colaborador, utilizava desses recursos? Como que era? Bastante, né? Correios apoiava muito, né? Tinha as Olimpíadas Operárias, sempre havia anualmente, havia Olimpíada Operária, e o Correio participava com diversas modalidades. E dessas modalidades eu participei na equipe de futebol salão, na equipe de futebol de campo, na equipe de natação, na equipe de vôlei também, né? Hoje em dia, eu vejo até mesmo pelas pessoas, meus clientes e meus amigos, cada vez mais dificuldade em ter alguém trabalhando para a empresa realmente satisfeito, ainda mais por 38 anos. 38 anos. Eu não me lembro de ter escutado uma outra história dessa recentemente. A filosofia, a missão da empresa, os valores da empresa, dos Correios, de estar sempre relacionado ao esporte, de estar incentivando o esporte, de ver o valor no esporte e, consequentemente, um cara que nasceu para o esporte, que veio do esporte e que hoje é o atleta que é, como isso encaixa, né? E a partir do momento que encaixou, a sua proposta pessoal e sua proposta profissional era a mesma. Com certeza. E aí você estava em casa, na verdade, né? Sem dúvida. E isso eu acho que é uma coisa muito, muito importante para a gente tirar.